Estamos chegando mais uma vez com o quadro Saúde em Dia. Hoje com Jaqueline Amore, com o tema Etapas Iniciais da Vida. Jaqueline, antes de você entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a diferença, ou se tem diferença, entre psicologia e terapia, psicólogo e terapeuta? Terapeutas não necessariamente precisarão ser psicólogos. Eles podem ter uma formação mais branda, né, com menos tempo, não precisam fazer a graduação de psicologia. Vão trabalhar com, normalmente, terapias holísticas ou integrativas, né, como são chamadas, com massagens, com alinhamentos de chakras, né, balanço energético, esse tipo de situação. O psicólogo, quando ele é um psicólogo clínico, ele se especializa na clínica para atender clientes clinicamente, ele vai ter a formação de graduação de 5 anos na universidade e depois ele faz uma longa jornada para se especializar em clínica, né? Tem as supervisões, ele tem que fazer um acompanhamento também com a psicologia dele em dia, né? Ele precisa ser atendido também antes dele começar a atender pessoas. Então, é uma formação mais longa. O psicólogo clínico ele demora, em média, 10 anos para ele estar pronto para começar a trabalhar. Então, o psicólogo, antes dele atuar, ele passa por outro psicólogo? Sim, sempre. Isso é inquestionável. O bom psicoterapeuta, ele vai ter a sua análise em dia, com certeza. E sobre o nosso tema de hoje, etapas iniciais da vida, nós vamos falar sobre os bebês. Quando um bebê chega, né? Quando o bebê nasce, o que ele traz com ele? Como é o seu desenvolvimento? Cada bebê, Freud chamava o bebê de uma massa até perversa polimorfa, né? O que seria isso? O bebê, ele é um ser que recebe para todos os poros prazer. O bebê, ele busca prazer, né? Um prazer sensório, um prazer auditivo, visual. Então, ele está sempre nessa busca de interação com o meio, mas buscando sempre o prazer e evitando o desprazer. Cada neném ele vai ter um processo de integração diferente, com um ritmo próprio, uma complexidade ali sempre crescente, né? As etapas de desenvolvimento vão seguir uma linha psicossexual, né? De acordo com a posição freudiana. A gente vai ter umas etapas que seguem idade mais a maturação. Então, o neném, quando ele nasce, ele traz uma bagagem orgânica, né, genética, que ele herda dos pais, como a cor da pele, cor dos olhos, né, a altura, a estatura, o tipo de inteligência também. Então, ele já vem com uma potência, né, como uma semente que vai poder germinar. Quando ele aparece numa casa, num lar que tem uma estruturação para ele se desenvolver, ele vai ter condições de ele desenvolver essa potência ao máximo. Ele só dá as condições necessárias para ele que ele vai. Ele tem que ter os estímulos certos, ele precisa ter alimentação adequada, né? Sono e vigília, né? A questão dos estímulos também visuais, sonoros. Então, ele vai, né, fazendo aquele arcabouço do desenvolvimento dele funcionar bem. Quando há uma carência, né, os nenéns que são pouco estimulados, a gente tem alguns casos até graves de nenéns que são deixados em hospitais, né, ou para adoção, não são carregados, não são manipulados, eles desenvolvem quadros até muito graves de depressão e podem vir a óbito. Né, temos quadros de hospitalismo, né, que é o neném que ele acaba se recusando a viver. Ele para de desenvolver, ele não alimenta mais, tal, e alguns vão a óbito. Então, a questão do bebê é muito interessante, porque o neném ele aparece como possibilidade. É um ser humano que ele é uma possibilidade. Se ele vai
vingar ou não, ele vai depender de muitas variáveis. E, consequentemente, né, a casa que ele chegou, a família que ele ancorou ali, vai ser assim, a origem de tudo para ele. Então, ele receber pais, né, que tenham o desejo de investir naquele bebê para que ele se torne um adulto funcional, é como se ele realmente é aquela plantinha que vai crescer e vai se desenvolver bem. O que todo mundo gostaria, né, de ver acontecer. Mas então significa que uma criança, quando ela é rejeitada, mesmo sendo um bebê, ele vai sentir toda essa energia. Sente. E isso reflete na vida para sempre da criança. Sim, é uma marca que normalmente vai ficar como uma tatuagem ali. A rejeição ela é sentida não só de forma consciente, principalmente inconscientemente. Se ele encontrar pais substitutos, por exemplo, um bebê que ele foi rejeitado, a família não quis ficar, e ele consegue, né, no processo de adoção, ter pais substitutos melhores, mais positivos, ele vai ter menos consequências, né, no desenvolvimento dele. Mas essas consequências existem. A função do cuidador, né, seja o pai biológico, né, pai e mãe biológico, isso não significa tanto. Ele precisa de maternagem, ele precisa daqueles cuidados de quem vai oferecer o cuidado para ele. Pode ser uma avó, uma babá, uma tia, a pessoa que vai cuidar. Se ele tem esse canal com o cuidador, ele com certeza ele vai se desenvolver bem. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. E onde você está atendendo atualmente? Em Formiga, tem um endereço fixo ou online, nas duas possibilidades. Na rua Ana Parreira Barbosa, 121A, no Jardim América. Em Belo Horizonte, na rua Tomé de Souza, 860, sala 1403, na Savassi. A agenda funciona com marcação prévia e eu atendo alguns convênios também em Formiga, Saúde, Mais Saúde Card e OAB. Muito obrigada, Jaqueline Amori, e até a próxima edição do Saúde em Dia.